Aleluia, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Em 30 segundos ou 1 minuto vamos começando. Eu gostaria que você me ajudasse aí divulgando, querido. Divulga aí na sua lista de contatos, você que está aqui no Instagram. Divulga essa live para seus contatos. Clica aí nesse aviãozinho que está aí no pé da sua telinha. Comece a convidar aí seus amigos, seus irmãos. Convide também você que está aqui no Facebook com a gente. Convide as pessoas para estar conosco. Vamos aguardar mais alguns segundos e vamos dar início então à nossa live desta noite, amém? Boa noite, Ione, graça e paz. Boa noite, Júlio, Deus abençoe. Boa noite, Claudemir, bem-vindo. A paz do Senhor. Sim, Julio, desde Paraguai. Deus lhe bendiga. Fica na paz. Irmã Magna, Deus abençoe, graça e paz. Paz, Dani, boa noite, querida, tudo bem? Deus abençoe. Irmã Adriana, irmão Ítalo. Deus abençoe, amém. Verdade, o tema é forte. Prepara aí para fazer pergunta. Você que tem aí também a sua opinião, vai ser um prazer aí você compartilhar conosco aí desse tema tão importante, né, queridos? Especialmente nesses dias. Vou dar mais alguns segundinhos. Enquanto isso, vai adorando aí. Aleluia. Boa noite, Isabel Rodrigues. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Cosma. Aleluia. Graça e paz, irmã Cláudia. Ivan. Bem-vindos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, graça e paz, irmã Lucielda, Deus abençoe, aleluia. Boa noite, irmã Alice, graça e paz, Deus abençoe, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O nosso Rei é o Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos aqui já quase prontos. Os irmãos estão entrando. Dá tempo de você chamar alguém, de você convidar alguém. Por favor, me ajude aí. Convide alguém aí da sua lista de contato. Compartilhe essa live agora. Mande esse link para alguém. Abençoe alguém. Talvez alguém precise ouvir isso, querido. Então abençoe aí alguém. Mande para algum irmão, alguma irmã, algum amigo, algum familiar. Amém. Enquanto isso, os irmãos que estão entrando, sejam bem-vindos. Irmã Tuane, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Irmã Lucielda, graça e paz. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo, irmão Antônio Carlos. Boa noite. Deus abençoe. Aleluia. Queridos, vamos fazer uma oração então? Vamos orar. E aí na sequência a gente então dá início à nossa conversa bíblica dessa noite, né? A nossa edificados na palavra. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele abençoe nossas vidas. Amém? Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai da Glória, nós te louvamos por esta noite. Deus, nesta semana estamos aqui, Senhor, diante de Ti e pedimos a direção agora e a iluminação do Espírito Santo, Pai, para que os nossos olhos, Senhor, ó Deus, vejam a verdade da Tua palavra e por ela, Senhor, cresçamos e sejamos edificados, ó Deus, edificados na Tua palavra, para vivermos segundo, Deus, ó Pai, o Teu querer e de forma que agrade e glorifique o Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre cada vida que aqui está conectada nessa transmissão. Fala com cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos começando aqui aos poucos. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por sua vida, você que está entrando aí. Irmã Maísa, Deus abençoe. Carolyn, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos.
Vocês estão recebendo aí o som e a imagem bem? Você que está aqui no Facebook, você que está no Instagram, só me dá um sinal agora, querido, se o som está chegando bem e se a imagem também está chegando bem. Eu preciso saber disso. Irmã Adriana, graça e paz. Sejam bem-vindos. Irmã Maria, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Está chegando então nossa imagem, o som? Sim, maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, querido. Vamos falando aqui. O nosso tema de hoje, então, é o suicídio, né? Nós queremos apresentar uma perspectiva bíblica sobre esse assunto, que é um drama que tem afetado muitas pessoas, muitas vidas, né? Eu andei vendo alguns dados da Organização Mundial da Saúde, são dados ainda de 2019, mas são dados recentes, e a gente é informado lá pela OMS que uma pessoa morre a cada 40 segundos no mundo, né, por causa do suicídio, né? E interessante, esse dado é antes da pandemia, queridos, que afetou agora o mundo todo, né? Um outro dado interessante que a gente vê é que a taxa de suicídio ela tem sido cada vez maior, mais alta, nos países de alta renda, né? Deixa eu fixar aqui, Dani, deixa eu fixar seu comentário aqui, peraí. Maravilha, Dani, obrigado. Suicídio, uma perspectiva cristã. Glória a Deus. Bem-vindos, irmãos, Deus abençoe. Então, queridos, a taxa de suicídio tem sido cada vez maior em países de alta renda, né? Então, em países de alta renda, essa taxa está hoje, segundo a OMS, em 11,5 suicídios para cada 100 mil pessoas. É uma taxa considerada muito alta, especialmente em países com muita estrutura econômica, né? Muita riqueza. Você percebe, então, que o suicídio ele não tem muita conexão não, com carência, com fome, com falta de alguma coisa, né? Daí a gente já vai percebendo. O suicídio ele foi, em 2019, a segunda causa principal de mortes entre jovens de 15 até 30 anos, ficando atrás apenas de acidentes de automóvel, né, que mata muita gente no mundo. Mas o suicídio só ficou atrás de acidentes de automóveis, e nessa faixa de 15 a 19 anos tem sido muito alta a incidência, né? As mulheres são, e as mulheres inclusive, na maioria branca, são 10 vezes mais tendenciosas ao suicídio do que os homens, né? E do lado dos homens, eles são os que mais logram êxito na prática do suicídio. Em geral, as mulheres até têm mais intenção, mas não conseguem chegar, né, ao êxito nessa tentativa, né? Graças a Deus por isso, né? Bom, a gente vai falar, como eu disse, de uma perspectiva bíblica, mas eu queria só deixar um dado aqui de um sociólogo francês muito conhecido do século XX, o Dr. Dr. Émile Durkheim. Ele escreveu um livro chamado O Suicídio, e na visão dele, exposta naquele livro, há 4 tipos de suicídio, de ideação suicida, né? Existe o suicídio egoísta, né, que reflete um senso muito prolongado dentro da pessoa de não pertencer a ninguém, né? Ela tem um senso muito egoísta, ela não se vê conectada a ninguém, socialmente ela não se vê integrada a ninguém, a nenhuma comunidade, a sua família, né? É uma pessoa que tem uma desconexão muito grande com o semelhante, né? Então é um suicídio marcado, impulsionado, né, pelo egoísmo, né? Existe o suicídio altruísta, que é uma espécie de autossacrifício, né? Caracteriza-se então por um senso de
objetivo, né, de ajuda. É alguém que, por uma crença, né, numa determinada ideia, né, ela acredita que o seu ato vai salvar alguém, né, ou vai promover o bem de alguém. Existe o suicídio anômico, que reflete uma confusão moral muito grande dentro do indivíduo, a ausência de uma direção, né, de um foco. Então está muito relacionada relacionado aos distúrbios sociais que a gente conhece e até econômicos, né, que levam a pessoa a cometer esse ato. E existe o suicídio fatalista, que ocorre quando a pessoa é excessivamente oprimida, né? Quando para ela o seu futuro não tem solução, né? E seus planos, seus sonhos foram de uma forma muito brusca, né? Interrompidos por algum fato, né? Alguma catástrofe, alguma coisa que aconteceu, e ela perde totalmente a visão de futuro, né? Então, por causa dessa opressão muito brusca e violenta sobre ela se sente estrangulada e ela então acaba tomando uma atitude dessa, né? O fato é que o suicídio, sob a ótica, querido, do ato em si, é o assassinato intencional de si mesmo, né? Que alguém pratica em si mesmo. Sob uma ótica filosófica, como a defendida pelo Dr. Durkheim, esse sociólogo francês, o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, né? E sob uma ótica mais abrangente, é a culminação de um processo que iniciou e que sucumbiu e que se desdobrou no suicídio. Suicídio, então, se a gente for juntar essas três definições que a gente encontra, da ótica do ato em si, de uma ótica filosófica, de uma ótica abrangente, ele pode ser sintetizado numa frase do Dr. Gary Stewart, que escreveu um livro sobre suicídio e eutanásia. Ele é um cristão. Ele diz que o suicídio é uma ação, então, permanente, intencional e egoísta, tomada contra o próprio eu, a fim de eliminar o que no momento parece uma dor implacável, inflexível. É um culminar trágico de um processo em que eventos não resolvidos convergem, deixando a pessoa solitária, deprimida e totalmente sem esperança. Então essa seria uma definição mais ampla, né, do que seria o suicídio. Então, não é simplesmente alguém tirar a própria vida, né? É um processo, né? E esse processo ele realmente leva a pessoa a este ato no seu fim, né? No clímax deste processo. Existe um debate muito grande, queridos, em torno desse assunto, sobre a questão da autoestima, tá? Que o suicídio, né, teria como base, né, a questão da baixa autoestima de alguém. Então o debate em torno disso, ele é muito grande e não há um consenso. Tem um livro aqui nas minhas mãos que fala que, inclusive eu vou mostrar esse livro para vocês daqui a pouco, de que até o século XX a sociedade tradicionalmente não via, né, a questão da autoestima como um problema que levava as pessoas a praticarem atos contra si ou contra outros, né? Assédio, agressões, né? Assaltos, assassinatos, homicídios, suicídios. Mas do meio do século XX para cá, a psicologia e a sociedade passou a afirmar que a autoestima está na base da questão do suicídio, né? A autoestima seria né, para quem tem dúvida do que seja, é uma avaliação, né,
subjetiva que cada pessoa faz de si mesma, né? Sendo negativa ou positiva, né? Então é uma avaliação que você faz de você mesmo. Sua autoestima está muito ligada ao que você percebe de você mesmo, né? Mas o problema, queridos, é que aí nós já vamos entrar então numa perspectiva mais bíblica. O problema é que, do ponto de vista bíblico, a autoestima é um conceito que não encontra muito respaldo, quase nenhum respaldo nas escrituras, né? Então, essa é a grande questão, né? Na perspectiva bíblica, como lidar com essa questão que a sociedade, né, discute tanto, né, em torno desse tema da autoestima, né? Então, do ponto de vista bíblico, realmente a gente vai perceber que não há, de fato, uma base para a questão de eu tenho autoestima ou eu tenho baixa estima, né? E aí nós vamos ver por quê. Existe até um versículo que as pessoas costumam usar, e até no meio cristão, né, é comum as pessoas usarem o argumento daquela passagem de Jesus, quando ele diz que há 2 grandes mandamentos, né? Ele cita o Velho Testamento. Então está lá em Mateus 22, versículos 37 a 39, o texto diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, note que há 2 mandamentos aqui. Não há 3 mandamentos, não são 3, são 2. Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus. E qual é o segundo? Você vai amar, né, o teu próximo como a você mesmo. Então, o texto não está dizendo você primeiro precisa se amar para você depois amar o seu próximo. Não há que se falar, como muitas correntes defendem, que primeiro você precisa ter uma autoestima de si mesmo para depois amar alguém. O texto não está falando isso. O texto está dizendo que eu primeiro amo a Deus, depois eu amo ao próximo. Como eu amo ao próximo? Da forma como eu amo a mim mesmo. O amor a si mesmo já é natural em nós, queridos. Nós já temos dentro de nós a capacidade, né, de amar, como nós amamos a nós mesmos. Então, não se trata de elevar o amor próprio para depois amar alguém. Não se trata de ter uma autoestima, né, para depois eu amar alguém. Não. Eu já amo a mim mesmo. Você ama a si mesmo, naturalmente. Não existe essa dimensão de que eu não me amo. Do ponto de vista bíblico, não há como nós não nos amarmos, queridos. Isso já é inerente a nós. Amém? Então, em geral, o que acontece com as pessoas é um amor próprio exacerbado, muito forte, por causa do pecado. E nós vamos ver isso. Então, em geral, o que acontece com o suicida, que é o foco aqui da nossa discussão, né, as pessoas que têm ideação, né, suicidas, é que elas possuem um amor próprio exacerbado. E na Bíblia, o regulador desse amor próprio exacerbado é a mortificação do ego, a mortificação do eu, né? Então, essa ideia de se amar, e eu primeiro ter que me amar, e eu preciso me amar, eu preciso elevar a minha autoestima, ela pode ser uma armadilha muito grande para nós. Até porque, queridos, o chamado do Evangelho é um chamado para uma renúncia pessoal. É um chamado para negar-se a si mesmo. É um chamado para tomar a cruz, né? É um chamado para a humildade, entendeu? Então, eu falei desse livro, né? Tem um livro que eu queria estimular você a ler, chama Ego Transformado, do pastor Timothy Keller.
É um livrinho baratinho na Amazon ou qualquer livraria dessas aí pela internet, você consegue por menos de R$ 15. É um livrinho muito barato, um livretinho, na verdade, né? Que fala da humildade que brota do Evangelho e que traz uma verdadeira alegria para nós, né? Tem até uma frase nesse livro que eu gosto muito. Eu já postei essa frase uma vez, e essa frase diz o seguinte aqui, o Dr. Timothy Keller está falando o seguinte aqui, deixa eu ver se eu acho a frase que eu marquei. Ele diz assim: a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Amém? A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Eu não preciso mais ligar coisas à minha pessoa, né? É aquele tipo de humildade que te faz estar numa sala, né, com várias pessoas, né, e você fica bem. Você não está preocupado se as pessoas estão te olhando, se estão te criticando, se estão te rejeitando, né? Então, o problema todo é que nós não lidamos muito bem com essa questão da autoestima pela falta de compreensão que nós temos, né? Então, o princípio é: eu já me amo, eu tenho amor próprio. Querido, se você não tivesse amor próprio, você não comia, não tomava banho, né? Não tinha ambição, né? Nós temos amor próprio, né? Nós temos amor próprio. E o regulador desse amor é que muitas vezes é o que falta, né? É o que falta. Então, muitas vezes nós não conseguimos nos dar muito bem com essa questão da rejeição e que pode nos levar ao suicídio, porque nós não aprendemos a morrer para nós mesmos, para o eu. Nós não aprendemos a dominar o nosso eu. Então, a mortificação do eu, ela vai ser um antídoto para você contra essa loucura, né, que está se ensinando aí à torto e à direito sobre autoestima. Então, o suicida, aí falando do suicida, quem tem ideação suicida, não é uma pessoa que levar a sua autoestima. Deu uma interrupção aqui no Instagram, mas acho que agora já voltou. Então, eu estava dizendo que o suicida não é uma pessoa que precisa elevar, né, a sua autoestima. Pelo contrário, ele precisa se esvaziar do amor próprio exacerbado. Ele precisa regular esse amor próprio que não pode ser tão latente assim, tão presente na vida dele. Queridos, se Jesus, né, se deu ao direito de ser rejeitado, humilhado, né, desprezado, quem somos nós, né, para não querer isso? Quem somos nós para querer evitar isso? Quem somos nós para sermos isentos, né, eximidos da questão da rejeição, da humilhação, da humildade, né? Então, a autoestima, esse conceito da autoestima, quer passar para mim, para você, uma imagem que nós não somos, que você não é, né? Deus não nos criou, presta atenção em algo que é importante, Deus não nos criou para nós sermos primordialmente felizes. Calma lá, não é que Deus não queira a sua felicidade, mas Ele não lhe criou para você ser primordialmente, né, feliz. Ele nos criou primordialmente, primeiramente, para sua glória, para ser glorificado em nós. Esse é o objetivo de Deus ter nos criado, para que o seu nome fosse glorificado. A consequência disso é a nossa felicidade. Aí sim. Então você precisa ter cuidado para não inverter a ordem. Você foi criado para a glória de Deus, para Deus ser glorificado em você. E a consequência disso é a sua felicidade. Agora,
quando nós invertemos isso, né, nós vamos transformar a felicidade, o prazer, né, o amor romântico, num Deus para nós, no nosso alvo. Né? Então as pessoas, elas invertem isso e passam a ter como alvo a felicidade, o prazer, né? O sonho de toda jovenzinha ou de todo rapazinho, né? Um amor romântico, né? E vive então com uma vida que tem como alvo isso. E não é isso o nosso alvo. O nosso alvo não pode ser o prazer, não deve ser a felicidade própria, um amor romântico. Não, o primeiro alvo nosso é glorificar a Deus, é entender que Deus nos fez para ser glorificado. Essa idolatria que a gente cria, ela distorce, né, a nossa visão de como Deus nos vê. Né? Como Deus nos vê. Então, a ideia, então, queridos, não é que o cristão, não é que nós, cristãos, temos que ter uma boa autoestima nossa. Não, não é essa a ideia. A ideia é que nós precisamos ter uma autoimagem coerente com a imagem que Deus tem de nós. Aí sim, né? Estão dizendo aqui que está travando, queridos. Tá mesmo? Às vezes a internet realmente dá uns problemas, mas vamos ver se a gente consegue desenvolver, tá? Tá chegando bem aí, tá ok? Me dá um sinal. Bom, mas então a ideia é essa, queridos. A ideia não é uma autoestima. Nós não temos que nos preocupar em termos uma autoestima maior de nós. Nós temos que ter nos preocupar em ter uma autoimagem correta, coerente com a imagem que Deus tem de nós mesmos. Então, o que nós vemos nessa questão do suicídio é que às vezes o problema é apenas a ponta de um iceberg. O problema está muito maior. É muito maior. O problema central das ideações suicidas, das pessoas que têm ideação suicidas, é a cosmovisão que essa pessoa possui de Deus. Né? E aí eu queria falar um pouco disso, para depois nós chegarmos na questão mais realmente própria aí do tratamento disso. Né? O grande problema foi a cosmovisão que se tem de Deus, é a cosmovisão que se tem de Deus de forma equivocada, errada. Né? Existem hoje no mundo duas cosmovisões acerca de Deus que influenciam a sociedade. São as mais tradicionais. Né? A primeira é a cosmovisão criacionista, o criacionismo. Então, o que o criacionismo, né, criacionismo não, o evolucionismo, a cosmovisão evolucionista. O que a cosmovisão evolucionista ela defende? Ela defende a evolução, né? E que por causa da evolução, a vida ocorreu. A vida seria o quê? Fruto de um acaso, né? De uma explosão, de algo não previsto, né? De uma desordem, de um caos. E aí, essa cosmovisão leva as pessoas a entenderem que não há um propósito prévio, né, nas coisas que existem. As coisas foram acontecendo, as coisas foram surgindo. Né? E essa base, ela traz um problema, queridos, porque no limite, o que ela vai pregar, o que ela vai ensinar? De que não há uma moralidade social única, né, certa. Não há uma verdade absoluta. Né? Tudo vem se construindo e tudo vai evoluindo. Entendeu? Então, não há uma verdade absoluta e assim, então, cada pessoa, né, cada homem na face da terra, cada mulher, né, vai buscar o seu próprio significado existencial de vida. E isso evolui. Né? O que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais verdade. O que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para outra. Né?
tudo é relativo, né? E a pós-modernidade, ela acentuou muito isso, né? Relativizou muitas coisas, né? Então, essa cosmovisão evolucionista, equivocada, produziu no homem uma falsa percepção de independência, de autonomia, entende? De autossuficiência. Essa expressão autoestima também vem dessa cosmovisão evolucionista equivocada, que leva a essa percepção falsa de que há uma autorrealização em mim mesmo, né? Então, essas falsas percepções que as pessoas têm, decorrentes, que se desdobram dessa cosmovisão equivocada, ela vai se projetar materialmente na nossa vida quando nós buscamos, então, aqueles deuses, né? Os símbolos, a felicidade, o prazer. São símbolos, são deuses que nos satisfazem, né? E se desdobram, satisfazem o homem, né? Que vive debaixo dessa cosmovisão, né? E que se desdobram, né? Em práticas de busca de ambição, poder, o hedonismo, né? O prazer próprio, a busca exacerbada pelo prazer próprio, né? E aí, quando esses deuses, esses símbolos, eles fracassam em satisfazer as nossas percepções, que são falsas, como a gente diz, são errôneas, o que acontece? Nós, as pessoas, são tomadas, então, de uma grande frustração, de uma grande decepção com a vida, uma amargura, né? Um desespero toma conta dela, entendeu? Porque ela, esses deuses que ela, né, idealizou, né, buscou, fracassaram. E ela se frustra, né? Ela se desespera. E isso pode levar a culminar em ideações suicidas na vida de uma pessoa. Então, o problema, querido, do suicídio, ele reside numa questão: a quem ou o que nós estamos adorando? O que as pessoas estão adorando, buscando, tendo como objetivo central da sua vida, né? São esses símbolos, são esses deuses, esta busca por esta autossuficiência, autonomia, autorrealização, autoestima, né? Então, a base, a razão do suicídio pode residir muito aí, né? Do outro lado, nós temos a cosmovisão criacionista, né? Essa cosmovisão criacionista, ela parte do princípio, né, da base da existência de um Deus Supremo Criador. Um Deus Supremo Criador que criou todas as coisas, quer dizer, a criação não é fruto de um acaso, a criação ela é fruto de uma mente inteligente, ela tem ordem, ela tem hierarquia, ela tem propósitos, entendeu? Então as coisas não aconteceram do acaso, tudo foi pensado, tudo foi fruto de uma mente que estruturou as coisas com um propósito, com uma razão de ser, né? Então o universo foi todo ele calculado, né? A Lua, por exemplo, a Terra, o Sol, as distâncias, né? Deus colocou a Terra não tão perto do Sol, senão a gente morreria torrado, né? Mas também não colocou tão longe, porque senão a gente ficaria congelado, né, de frio. Ele colocou numa distância que dá para a gente viver, né, sem ser torrado ou sem morrer congelado. As galáxias, as nebulosas, né, os mares, as profundezas, todas essas coisas estão colocadas de uma forma proposital, com objetivo, não foram colocadas ali ao acaso. Essa é uma cosmovisão criacionista que nos leva a entender, então, e a termos uma percepção de que tudo tem um propósito. E o propósito e o fim de tudo isso é que Deus, o autor, o supremo criador, seja glorificado. Então, nós percebemos, então, né, que esta cosmovisão, diferentemente da cosmovisão evolucionista, vai nos levar a entender que nós somos dependentes, queridos, do Criador. Vai nos levar a entender que nós somos limitados,
que nós, né, não somos capazes de realizar tudo que nós gostaríamos. Não, nós temos limitações. Né? Nós não funcionamos sozinho. Eu, sozinho, não consigo fazer tudo o que eu quero. Mas se eu estiver unido a alguém, né, a um semelhante meu, a soma dos nossos potenciais vai gerar um produto, né, que eu sozinho ou a pessoa sozinha não produziria. Então o homem ele não foi criado para viver sozinho, não foi criado para uma busca desenfreada por uma satisfação do seu eu, né, do seu ego. Não, ele foi criado para funcionar, em família, em unidade com alguém. Nós somos ligados. Jesus vai falar, Deus, a palavra a palavra de Deus vai nos falar que nós somos um corpo. Né? Nós temos uma unidade que se reflete, por exemplo, na imagem de um edifício. Né? Então, não há que se falar em individualismo. E é isso que está na base das ideações suicidas. É achar que a pessoa está só. É achar que ninguém se importa com ela. Isso é um amor próprio muito exacerbado. Né? Que leva a pessoa a achar que ela é o centro de tudo. O centro de todas as coisas, das atenções, deve ser ela. Né? Então, na cosmovisão criacionista, nós somos levados a possuir uma imagem, né, correta de nós mesmos. A autoimagem correta acerca de nós mesmos é de que Deus, ele é o nosso Criador. E ele nos vê, né, como sua criação, como algo de muito valor. Porque Deus não ia criar algo sem valor. Então nós temos valor. E esse valor reside no fato de nós termos sido criados por um Deus poderoso. Então esse valor não está em nós, está nele. Né? Então, a imagem que nós possuímos não é nossa, ela é imputada por Deus. Ela é imputada a nós por Deus. Então não se trata de uma autoestima, mas sim de uma autoimagem, que é ver, né, da perspectiva de Deus, como Deus nos vê. Como Deus nos enxerga. Né? E aí nós temos então uma pessoa com ideações suicidas, por causa do acúmulo de todas essas percepções erradas acerca de nós mesmos, que nós comentamos até aqui. Né? Então o que nós fazemos, queridos? Né? O que nós vamos fazer? Talvez você esteja ao lado de pessoas que têm sofrido ideações suicidas, né? Talvez alguém na sua família, ou talvez até mesmo você esteja sendo assediado, esteja sendo atacado em sua mente por ideias suicidas. Então, o que fazer nessa hora? Primeiro, muita calma, né? Como diria, muita calma nessa hora. Né? Há uma esperança, mas nós precisamos de compreensão. Acredito que o que mais as pessoas precisam numa situação dessa é compreensão. Entendimento. Né? Entendimento. Existe uma dimensão de cuidado, né, nesses casos, que muitas vezes é só paliativa, né? Como a gente diz, né? Só trata a ponta do iceberg. Né? Eu acredito, queridos, aí já é uma opinião de quem tem uma visão bíblica, né, e espiritual, dessa questão, que o máximo que as ciências humanas hoje conseguem fazer é tratar essa ponta do iceberg, né? Trazer uma solução paliativa, porque se você acompanhou desde o princípio o nosso desenvolvimento aqui, a razão ela é de cunho muito mais profundo, né? Ela está na nossa gênese, ela está dentro do nosso coração, entende? Ela decorre de uma visão errada do nosso relacionamento com Deus. Então, tratar
a questão das ideações suicidas sem tratar essas coisas mais profundas, o coração, é só um paliativo, né? E as ciências humanas, todas as áreas aí que cuidam disso, sem, né, nenhuma intenção de desprezar o valor que as ciências humanas têm, elas não tratam o problema real, né? Uma dimensão terapêutica mais profunda do cuidado com quem tem ideação suicida passa por tratar o problema real do coração da pessoa. E o problema real do coração da pessoa, né, é o pecado. É aquilo que levou a uma visão distorcida do Criador e da criação, né? Então, a solução terapêutica profunda para o problema do coração, problema real do coração, só vai ser trazida pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, todo aquele que crê, salvação de tudo, salvação do poder da morte, onde se inclui as ideações suicidas, né? Salvação do poder do inimigo das nossas almas, né? De Satanás, salvação de nós mesmos, né? Então, é o Evangelho. O Evangelho, ele não só alivia a dor, né? Ele não só evita o suicídio, né? Mas ele cura o problema central do coração do homem, que é o pecado, que corrompeu então esse relacionamento entre Deus, o Criador, e a criação e a criatura. O pecado corrompeu isso, né? E aí então o Evangelho vai ser a resposta, né, para tratar esse problema central. Porque é o Evangelho que vai trazer luz, que vai trazer perdão, que vai trazer nova vida e que vai nos levar a ter uma autoimagem correta de nós mesmos, né? Nós vamos passar a ver nós mesmos como Deus nos vê, né? Como Deus nos vê. E aí nós não vamos ser mais governados pela busca, né, errônea, equivocada, de uma felicidade, de poder, uma ambição por coisas. O Evangelho vai nos colocar no nosso lugar, vai nos colocar na posição correta, para que nós possamos usufruir, né, de Deus, usufruir das bênçãos de Deus, usufruir de tudo que Deus deu, tudo que Deus fez, né? E aí sim sermos felizes. Então, quando nós invertemos essa sequência, né, a gente perverte as coisas e aí vai, de fato, né, comer o fruto disso, experimentar o fruto disso. A desordem no relacionamento com Deus trouxe desordem nas emoções, nos pensamentos das pessoas, né? E aí as pessoas estão aí muitas vezes às voltas, né, com essas ideias, né, com situações que de fato, né, levam-nos à autodestruição, né? Porque o suicídio é uma autodestruição. Como a gente falou no começo, o suicídio é uma intenção, né, de cometer um assassinato contra si mesmo. E isso é pecado, queridos, né? Isso é pecado. Isso é fruto de pecado, né? Deus não nos deu a vida para nós atirarmos, né? Não tirarmos a nossa vida e a vida de qualquer um que seja, né? Então, somente tratando o problema central, o pecado, é que nós vamos ser livres dessas ideações. O mais é paliativo, né? Tem pessoas que vivem tratando, né, não o problema central e não conseguem ser livres, vivem à base de medicamento, vivem à base de consultas em consultórios de psicólogos, psicanálise, mas não consegue ser livre disso, né? Não consegue ser livre disso. Eu acho que tem um momento, eu tenho para mim que existe um momento que você vai precisar recorrer, né, de uma forma emergencial, né, a uma orientação, né, especializada na área da psicologia, na área da psicanálise, né? Mas você não pode deixar, e nós não podemos deixar de entender, de compreender
que nós precisamos de um tratamento profundo. E, queridos, como eu disse, talvez vocês, no teu lar, no teu ciclo de amizades, na tua família, tenha algum caso assim, ou até mesmo você venha sofrendo isso. Então, quem é que pode ajudar pessoas nessa situação, né? Bom, dentro daquela dimensão paliativa que eu disse, né, qualquer pessoa, todos aqueles que se importam com o sofrimento alheio, né, das pessoas que estão nessa condição, podem ajudar, né, podem ajudar, com o apoio, a presença, o acolhimento, né, conduzir a um médico, conduzir a um especialista, né, estando juntos. Qualquer pessoa dentro da dimensão paliativa pode estar ajudando alguém nessa situação, né? Agora, dentro daquela dimensão terapêutica mais profunda, né, tratar o problema real do coração, não é qualquer um. Somente aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus é que podem trazer, então, né, um tratamento mais profundo através do aconselhamento bíblico. Somente alguém que já foi curado desse mal real, que é a questão do pecado, alguém que já foi perdoado, alguém que nasceu de novo, alguém que tem nova vida e alguém que tem uma percepção agora correta, uma autoimagem correta de si mesmo, de como Deus lhe vê. Somente alguém assim pode, né, tratar uma pessoa com ideações suicidas, né, através do aconselhamento bíblico. Eu creio que o aconselhamento bíblico é o caminho, queridos, para a solução do problema da ideação suicida na vida de qualquer pessoa que seja. Inclusive, né, para as pessoas que já são convertidas, que já nasceram de novo. Porque, queridos, não podemos assim pensar que nós estamos isentos disso. Todos estão, de fato, sujeitos a passar por uma situação dessa, né? E também você, que já é um salvo em Cristo Jesus. Recentemente nós ouvimos notícias, né, de pessoas no meio cristão evangélico, pessoas crentes, até pastores, né, que vez por outra a gente ouve, que acabam cometendo esse ato, tiram a sua vida, né? Então, nem todos estão, não dá para dizer que eu, você estamos isentos disso, nós estamos sujeitos. Isso pode acontecer conosco, entendeu? Então, nós precisamos estar atentos a isso. E atentos com os outros. Talvez do teu lado você tenha alguém que já está dando sinais de alguma ideação suicida. Porque, em geral, as pessoas não falam, elas se fecham. Por causa desse amor próprio exacerbado, muito grande, e a frustração que está acometendo aquela mente, aquela alma, a pessoa tende a não compartilhar aquilo, né? Vez por outra, a pessoa até consegue, né? Mas em geral isso não acontece. E a gente é tomado de uma surpresa quando acontece. Puxa, mas aquela pessoa fez isso, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Em oração, né? E sabendo que eu e você, que já nascemos de novo, temos uma nova vida em Cristo Jesus, né? Nós temos, de fato, todas as condições de ajudar alguém, né, a ser livre dessas ideações que acometem a mente e a alma dessas pessoas. E o aconselhamento bíblico é o caminho, é a via que vai, de fato, né, restaurar a autoimagem correta que uma pessoa precisa ter de si mesma para ela viver a vida abundante que Jesus prometeu que nos daria. Jesus diz lá no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então o suicídio não é uma solução, queridos. O suicídio não é uma alternativa, né? O suicídio, ele é pecado. E como pecado, como tal, ele precisa ser encarado dessa forma. E precisa ser tratado, né?
Agora, obviamente, né, você não vai falar com uma pessoa que está com ideações suicidas de uma forma, né, dura. O confronto, queridos, ele vai existir. Né? O confronto ele precisa existir. Mas a gente precisa entender que há um princípio bíblico que é de falarmos a verdade em amor. Né? A gente não pode ser muito direto, né, com a pessoa. Você precisa amá-la. Primeiro, acolhe essa pessoa. Acolhe, abraça essa pessoa. Né? Ame, tenha misericórdia dessa pessoa. Né? A gente tem a tendência de já querer, né, jogar o problema na cara da pessoa. Você é fraco, você está fazendo isso. Não, queridos, não. Nós precisamos, primeira coisa, acolher, né? Abraçar, ter misericórdia. Né? A verdade vai ser dita. Você vai falar a verdade. Né? Você vai confrontar essa pessoa biblicamente. Mas isso tem que ser feito em amor. Em amor. Senão a gente não ganha o coração da pessoa. Né? Lembre-se, essa pessoa está com amor próprio exacerbado. Ela precisa, aos poucos, né, ser confrontada. Com amor, né, ela precisa ser confrontada. Ela precisa muito mais da misericórdia, né, e do acolhimento do que uma palavra dura, né, num primeiro momento. Né? Então, no primeiro momento, vem o amor. Depois, o confronto. Amém? E muita oração. Oração, estar próximo, não deixar a pessoa sozinha. Você que tem tido ideações, né, suicidas, se você tem consciência do que está acontecendo e ainda consegue buscar ajuda, dá tempo de você buscar ajuda, faça isso. Não carregue esse peso sozinho, sozinha. Não carregue essa situação, né, por muito tempo sem compartilhar com alguém, compartilhar com irmãos em Cristo, compartilhar com seus pastores, seus líderes. Né? Então você precisa entender que essa luta não é uma luta que se vence sozinho. Né? É uma luta que se vence de fato, né? Abrindo o coração, compartilhando, né? Sendo amado, para que você possa então, nesse momento difícil, né, começar a ter estrutura, né, para que você possa então ser livre disso. Porque a vontade de Deus é que você seja livre, né, também das ideações suicidas. Amém? Então minha oração é que Deus realmente te abençoe, que faça você compreender todas essas verdades, né, e entender que a solução está de fato, né, numa autoimagem correta de você mesmo, né, de você mesma. Né? Deus lhe escolheu, Deus lhe salvou, Deus tem um plano lindo na sua vida. Né? Deus quer fazer de você a pessoa que Ele idealizou, né? Não a pessoa que o pecado idealizou, que a sociedade corrompida quer fazer você ter de si mesma. A imagem que você tem de si mesma, muitas vezes não é a imagem que Deus tem de você. Amém? Então, que Deus possa te abençoar. Eu queria fazer uma oração por você e também por alguém, né, que esteja passando por isso. Se você tiver alguém na sua família, alguém no seu círculo, né, eu gostaria de unir a minha fé à tua e nós orarmos por essa pessoa. Você vai apresentar essa pessoa diante de Deus e vai pedir ao Espírito Santo que esteja trabalhando no coração dela, que esteja abrindo o seu entendimento para ela realmente compreender a raiz do seu problema, entendeu? Então, pedir ao Espírito Santo que esteja abençoando esta vida e a tua vida também, para que você seja um instrumento do Senhor. Você que foi alcançado em Cristo Jesus, você já é alguém que tem uma visão, né, de Deus, correta de si mesma, né? E alguém que pode, entendeu, através da sua vida, né, levar esse amor e essa verdade, né, a esses corações que tanto precisam. Amém, queridos? Vamos orar então? Vamos pedir a Deus? Pai amado e Deus bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor, primeiramente porque o Senhor em Cristo Jesus, Pai, nos livrou do pecado,
nos livrou da morte, nos perdoou, ó Deus, e nos fez, Senhor, ó Deus, termos uma imagem correta, uma autoimagem correta, Pai, de nós mesmos. Deus, nós somos teus filhos, nós somos, Pai, ó Deus, redimidos, perdoados, Deus, e nós somos agora mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Deus, e a nossa vida, meu Pai, Deus, só terá valor se ela for de fato uma vida vivida para a glória do teu nome. Deus, uma vida que, Senhor, ó Pai, ó Deus, seja luz, seja sal, uma vida não centrada, Senhor, em si mesmo, mas uma vida que olha para o outro. Deus, que ama o próximo e ama a Ti. Nós louvamos porque o Senhor operou isso na nossa vida. E pedimos que o Senhor, ó Pai, ó Deus, nos faça instrumentos para outras pessoas que precisam compreender isso, Pai, para que elas também sejam livres, meu Pai, de qualquer ideação autodestrutiva, Deus, ó Pai, de si mesmo. Em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, ó Deus, as vidas dos irmãos que têm sofrido, Pai, Deus, esses golpes, esses assédios na sua mente. Guarda a mente deste meu irmão, guarda a mente desta minha irmã. Ó Deus, cobre com o sangue de Cristo esta mente, e que a Tua palavra, que é a verdade, ó Deus, a Tua palavra que, ó Deus, transforma-nos pela renovação da nossa mente, possa, Senhor, ó Pai, ó Deus, abençoar esta vida, este irmão, esta irmã, e possa, Senhor, ó Deus, transformar, Deus, ó Pai, Senhor, ó Deus, a mente de tal maneira que, Senhor, ó Deus, não haja espaço, Senhor, para qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer seta maligna de autodestruição. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, o Teu povo. Toma os nossos familiares, toma os nossos amigos. Ó Deus, guarde cada alma, cada coração. E nos dá, Senhor, ó Pai, ó Deus, vivermos, meu Pai, uma vida na dimensão correta daquilo que somos. Pai, ó Deus, para aquilo que fomos chamados, criados por Ti, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nosso tempo está acabando. Eu tenho aqui mais pela conta 1 minuto. Então, que Deus possa te abençoar. Amém? Continue conosco. Toda quinta-feira estamos aqui, sempre tratando de um tema à luz da palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor e para a tua edificação. Amém? Então, que Deus abençoe. Tenha uma noite de paz. Tenha um restante de semana na presença de Deus. Não deixe de congregar, não deixe de estar na casa do Senhor neste domingo, adorando ao Senhor, amém? E que Deus possa fortalecer a tua vida mais e mais, em nome de Jesus. Grande abraço a todos, obrigado por você que esteve aqui, fica na paz de Cristo, em nome de Jesus, amém? Forte abraço.